Olá, meus queridos, sejam bem-vindos ao canal Fábio Pereira. Mais uma vez, uma alegria estar com você aqui para nós darmos continuidade ao nosso retiro espiritual do tempo do Advento. Que alegria estar com você! Oh, que maravilha! Vamos celebrar mais um encontro do retiro espiritual, mergulhando na palavra de Deus, na inspiração, nas motivações. E desde já eu te lembro, cadê o teu caderno de oração? Olha, a canetinha tá aqui, a minha canetinha tá aqui, um dos meus cadernos de oração também tá aqui em cima, aqui na minha mesa. Olha aqui, vou te mostrar, só para você dizer que, não dizer que eu não tenho caderno de oração. Tá aqui o meu, esse caderno aqui, tem outro caderninho também de oração que eu tenho aqui, eu tenho dois, tá? Porque eu gosto sempre de estar anotando aquilo que eu vou preparar, ou vou me preparar com a palavra de Deus. Então, queridos, antes de mais nada, claro, aqui, aqui ou em algum lugar por aqui, deve ter nesta tela, inscreva-se. Se inscreva no canal para que você possa receber todas as notificações. Quando você apertar lá em inscreva-se, vai aparecer o sininho da notificação. Aperte lá em todas para que você receba todas as nossas notificações. E faço um convite para você. Não apenas visualize, mas faça um comentário, diga ok, obrigado, ou coloque lá assim, eu quero dar uma sugestão. A gente está aqui para poder escutar você. Então, vamos lá, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. Nós precisamos alcançar muitas famílias. Se para você está sendo muito bom, quanto mais para outras pessoas que precisam ser alcançadas. Me ajude a evangelizar, ao melhor, evangelize junto comigo. Vamos alcançar muito mais pessoas, tá certo? Vamos iniciar rezando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e ilumine. Amém. Queridos, pegue o seu caderno de oração e você vai anotar aí quais são os textos bíblicos do nosso estudo bíblico de hoje. Ele está lá, anote aí. Livro do profeta Isaías, capítulo 48, versículos de 17 a 19. O salmo é o Salmo 1. E o evangelho é de Mateus, capítulo 11, de 16 a 19. Vou repetir, anote aí. Profeta Isaías, capítulo 48, de 17 a 19. Salmo 1. Evangelho de Mateus, capítulo 11, de 16 a 19. Queridos, hoje é 9 de dezembro, uma sexta-feira, dentro do nosso retiro espiritual. Vamos caminhar aqui nos perguntando sempre, onde está o Rei? E vamos responder, nós viemos adorá-lo. Essa é uma citação bíblica do nosso retiro, que é o tema central do nosso retiro, que está lá em Mateus, capítulo 2, versículo 2. Onde está o Senhor? Estamos à procura dele. Estamos com lanternas acesas, passando pela rua, pela estrada, pelos caminhos, pelos rios, pelos mares, pelos ares, com a lanterna ligada para procurar onde está o Rei. E nós estamos à procura dele. Ele está para chegar. Então vamos meditar hoje, aqui mergulhando em cima de uma das homilias do Papa Francisco, onde ele explica o vencer as resistências à graça de Deus, e também pegando Santo Afonso Maria de Ligório, falando um pouquinho sobre a cruz. É estranho às vezes pensar, mas falar sobre cruz, quando nós vamos falar de nascimento, daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Tá? Então vamos lá meditar. O Papa Francisco diz o seguinte: mas essas resistências escondidas que todos temos, que como são, sempre vêm para deter um processo de conversão. Sempre. É deter, não é lutar contra. Não, diz o Papa Francisco. É ficar parado. Sorrir, talvez, mas como você não possa. Resistir passivamente de maneira escondida. Quando há um processo de mudança numa instituição, numa família, eu ouço dizer, há resistências ali. Mas graças a Deus, se não existissem,
Se não existissem, a coisa não seria de Deus. Quando há essas resistências, é o diabo que as semeia ali, para que o Senhor não prossiga. Veja, sabiamente as palavras do Santo Padre Papa Francisco, nos falando, nos alertando a como vencer as resistências. Ele vai nos apresentando que essas resistências, elas existem. Basta você parar para pensar na sua vida. Quais foram os momentos de resistência na sua história? Até aqui, que você consegue perceber. Aí está o dedo do inimigo tentando te fazer desanimar, melhor, tentando te desanimar para não perseverar, para não ir adiante. Essas tentações também Jesus foi tentado, quanto mais nós. Mas olha, ele assumiu a nossa humanidade, e ao assumir a nossa humanidade, ele vem mostrar para nós que é possível nós vencermos todas as resistências. Porque se existe resistência, como o Papa Francisco falou, então existe a ação do demônio que não quer que nós perseveremos e não alcancemos a verdade. Palavras vazias, diz o Papa Francisco. Vamos ver aqui. Francisco fala então de 3 tipos de resistências escondidas. Há a resistência das palavras vazias. Para explicar, Papa Francisco citou o Evangelho de hoje quando Jesus diz que nem todo mundo que disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Como na parábola dos 2 filhos, que o pai convida a vinha, um diz não e depois acaba indo, e o outro diz sim e acaba não indo, nem aparece. Dizer sim, diz o Papa Francisco, tudo sim, muito diplomaticamente, mas é não. Não e não. Tantas palavras sim, 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 mudaremos tudo. Sim, para não mudar nada, não. Tá entendendo como é que é? Mas, diz ainda o Papa Francisco, ali está a camuflagem espiritual. Os que tudo sim, mas que é tudo não. É a resistência das palavras vazias. Então, está dizendo aí, primeiro ponto é a palavras vazias. São 3 tipos de palavras que o Papa Francisco fala. Primeira, palavras vazias. A pessoa que diz não, 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 acaba dizendo sim. E aquela que diz sim, 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 no fundo, é o não. É uma contradição de palavras, mas acaba se tornando palavras vazias. Segundo tipo de palavras são as palavras justificatórias. Eita, Papa Francisco ele vai assim esmiuçando para nós entendermos como nós somos, assim faz parte da nossa humanidade. E ele diz, depois tem a resistência das palavras justificatórias, ou seja, quando uma pessoa se justifica constantemente, sempre há uma razão para opor. Não fiz isso por aqui. Quando as justificações são muitas, não há o bom cheiro de Deus, disse o Papa Francisco, mas existe o mau cheiro do diabo. Eita! Forte negócio, hein? Presta atenção. Cuidado com as justificativas ou autojustificativas que nós damos. E ele continua dizendo, o cristão não precisa se justificar, esclarece Francisco. Foi justificado pela palavra de Deus. Você e eu fomos justificados pela palavra de Deus. Não precisamos nos autodefender, nos autojustificar. Até mesmo Jesus diz na palavra, na hora acertada eu falarei por vós. Entendeu, gente? Então não precisamos ficar nos justificando. Terceiro tipo de palavras é as palavras acusatórias. Existe a resistência das palavras acusatórias quando se acusam os outros para não olhar para si mesmos e se necessita de conversão e assim se resiste à graça, como evidência a parábola do fariseu e do publicano. A resistência à graça, fariseu e publicano. Fariseu e publicano. A resistência não são somente aquelas grandes resistências históricas como a linha Mongnot ou a resistência históricas como a linha Mongnot ou outras como mais aquelas que estão
dentro do nosso coração todos os dias. Nós temos muitas resistências dentro de nós. Basta nós pararmos e observarmos a nossa vida. Com certeza você vai detectar essas resistências. A resistência é a graça é um bom sinal, porque não indica que o Senhor está trabalhando, que nos indica que o Senhor está trabalhando em nós. Então, se existe dentro de nós a resistência, então é porque tem um cheiro de Deus. Deus está dando um sinal. E essa resistência existe dentro de nós é porque nós estamos sendo iluminados, a nossa inteligência, estamos percebendo que existem coisas que estamos pensando ou fazendo que não agrada a Deus, e, aliás, não é nem santo e nem vai nos levar à santidade. Como nós precisamos mudar a nossa vida para viver bem, já agora, em vista do Natal. E Santo Afonso Maria de Ligório nos fala da cruz, porque a cruz, queridos, ela nos leva já no nascimento do menino de Deus, já vem para nós esse chamado à conversão. Jesus, ele já nasce em vista de uma crucifixão, morte e ressurreição. Se quisermos ser santos, diz Santo Afonso, devemos transformar o nosso gosto. Enquanto não chegarmos a achar doce, ou melhor, na procura, não chegarmos ao achar doce o que é amargo, e amargo o que é doce, nunca nos poderemos unir perfeitamente a Deus. Toda a nossa segurança e perfeição está sofrendo uma resignação, todas as contrariedades que nos vierem de cada dia, em sofrê-las para agradar a Deus, o que constitui o fim principal e mais nobre que possamos ter em vista de todas as nossas obras. Ou seja, se nós quisermos ser santos, precisamos chegar à dosagem certa, o que é doce, o que é amargo, o que é amargo, o que é doce, né? Enquanto não chegarmos ao achar doce o que é amargo e amargo o amargo que é doce, a gente não consegue chegar à centralidade, ao discernimento das coisas. Nós vamos sempre ficar olhando para o amargo e sempre ver amargo. Olhar para o doce e sempre ver doce. É preciso pedir a graça de Deus para que nós possamos chegar até lá. Ó Jesus, quanto consolo me dá a vossa palavra. Convertei-vos a mim e eu me converterei a vós. Eu vos deixei por amor as criaturas, as minhas míseras satisfações, mas agora que deixo tudo e me converto a vós, estou certo de que não me repelireis, uma vez que vos quero amar. Recebei, olha só essa oraçãozinha aqui de Santo Afonso, recebei na vossa graça e fazei-me conhecer o grande bem que sois e o amor que me tendes, a fim de que nunca mais me aparte de vós. Jesus, meu Deus, perdoai-me os desgostos que vos tenho dado. Fazei que vos ame sempre e nada mais quero. Ó Maria, recordai-vos a vosso Filho. Ele vos concede quando lhe pedis. Em vós confio. Belíssima oração de Santo Afonso Maria de Ligório, para nos ensinar a adentrar neste mistério que nós vamos viver, que é a encarnação do Verbo. Que Deus te abençoe. Não se esqueça de se inscrever no canal e fazer o estudo bíblico. Vou repetir para você. Primeira leitura é Isaías, capítulo 48, versículos de 17 a 19. O Salmo é o Salmo 1 e o Evangelho é de Mateus, capítulo 11, de 16 a 19. Que Deus te abençoe, façamos um bom estudo bíblico. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Shalom!